Fala aí, pessoal. Você que está preparando aí para concurso, né? Principalmente isso que vai acontecer aqui da Secretaria Estadual de Minas Gerais. Estava olhando uma olhada na prova do último certame, né? Que aconteceu em 2018. E peguei algumas questões aqui que dá para a gente fazer rápido, para a gente não ficar fazendo vídeos muito longos, né? Porque a gente sabe que é difícil a gente manter a atenção num ambiente, né, que tem vários outros interesses, né, e focar em vídeos longos aqui. Mas quem está estudando tem que ter esse comprometimento com a atenção, né? Então eu peguei essa questão aqui, que foi da prova de 2018, que foi realizada por outra banca, que é a FUMARC, tá? Que tem características diferentes da banca que vai realizar agora o certame, que vai ser a FGV, né? A FGV ela tem, por tradição, questões mais bem elaboradas, não que essa questão não seja elaborada, como a gente vai ver, que foi bem elaborada e muita gente errou, conversando com colegas que fizeram, muita gente errou essa questão, muitas até achavam que ela devia ser anulada. Então, a gente vai entender por que aqui. Então, vamos lá, considere a pilha de anel, né, clássica pilha aqui, né, então a gente sabe que é um processo espontâneo, porque se trata de uma pilha, né, então a gente vai ter uma espécie ali que vai estar oxidando e outra vai estar reduzindo, e a gente vai ter um potencial, né, uma diferença de potencial positiva, o que implica uma energia livre de Gibbs negativa, né? Não é o caso aqui, mas só para a gente estar ilustrando, fazendo esse gancho com a termodinâmica. Então, a gente tem uma diferença de potencial aqui dessa pilha que vai ser 1,10 volts. Então, um processo espontâneo, né? E vamos lá ver o que se pede aqui na questão para a gente ver por que essa questão aqui foi um pouco polêmica e as pessoas, é um erro conceitual que se baseia aqui, tá bom? De cara, eu já vou falar a espécie a que está errada, que pede para, em relação à célula eletroquímica ou à pilha, é correto afirmar que, é falso, desculpa, afirmar que. Aqui vai estar errada, pessoal, é a letra A, tá? Mas vamos começar aqui de trás para frente, né, da E em sentido A, para a gente entender porque a gente discutindo as que estão certas, para a gente chegar na A aqui, que é a que está incorreta. Então vamos começar aqui, na alternativa proposta aqui, a letra E. O eletrodo de zinco é o polo negativo da pilha. Então vamos lá, aqui está o zinco, né? Então aqui, ó, aqui já mostra, já foi bem camarada, né? Que mostra que o sentido do fluxo de elétrons está saindo aqui do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Então, o lugar onde está saindo o fluxo de elétrons, né? O eletrodo no qual sai o fluxo de elétrons, ele é dado como o polo negativo, certo? Então, onde está saindo o fluxo de elétrons no sentido pelo que está migrando, o sentido que ele está migrando é o polo positivo. Então, a gente tem o polo negativo, o eletrodo aqui que é composto por zinco, né? Então aqui a gente vai ter o polo negativo e aqui a gente tem o polo positivo, que vai ser onde vai estar o eletrodo de cobre. Então aqui a gente também vai chamar de anodo e aqui de catodo, tá? Então eu vou colocar aqui o A, sinalizar, que vai ser útil em outra alternativa, e aqui catodo. Então, numa pilha, o anodo sempre vai ser onde acontece a oxidação. Então eu vou colocar aqui, ó, anodo, também algumas informações. Ele vai ser, isso para pilha, tá? Ele vai ser o polo negativo e é onde vai acontecer o processo de oxidação. Por outro lado, no catodo, vai ser o polo positivo e é onde acontece a reação, semi-reação de redução. Então aqui a gente vai ter espécie oxidando, aqui a gente vai ter espécie reduzindo. Beleza? Então, basicamente, isso aqui é o que a gente vai precisar. Então, essa aqui está certa, a gente coloca aqui, está correto. O eletrodo de zinco é o anodo da pilha. A gente viu, por ser o polo negativo, ele também é o anodo. Então, verdadeiro. Nessa pilha, os elétrons vão do anodo para o catodo, sim, né? Em toda pilha, vai do anodo para o catodo. Então, também está correto. Durante o funcionamento da pilha, a barra de cobre aumenta de tamanho. Então, a barra de cobre, vamos entender por que ela aumenta de tamanho. Vamos entender as semi-reações. As semi-reações que a gente vai estar tendo aqui, como é uma oxidação, a gente vai estar ocorrendo a oxidação do zinco sólido, né? Você tem uma placa de zinco sólido, ela vai estar oxidando e vai formar íon zinco mais 2 que vão estar aqui no meio aquoso. Então, perdendo 2 elétrons. Então, aqui, o zinco, ele está sendo transformado em íon zinco. Então, aqui você está tendo uma corrosão, né? Então, aqui você está tendo uma corrosão da placa, né? Ela está diminuindo, então ela vai afinando, porque o zinco que constitui essa placa já não está sendo mais zinco, ele está formando zinco mais 2, que não é um sólido, ele vai ser um cátion em meio aquoso, vai estar sendo solvatado aqui, né? Por outro lado, lá no outro compartimento que a gente tem na pilha, onde vai estar acontecendo a reação de redução, a gente vai ter íons cobre mais 2, que vão estar recebendo esses 2 elétrons, né? Sofrendo aqui a redução.
ganhando 2 elétrons e formando, esses íons também que vão estar em meio aquoso aqui, eles vão estar formando cobre sólido. Então, os íons cobre mais que vão estar em solução, ao receberem, ao serem reduzidos pelos elétrons que foram perdidos aqui do zinco que foi oxidado, ele vai ter um aumento na massa do cobre, né? O cobre mais 2, que está em estado aquoso, ao ser reduzido, ele vai formar cobre sólido. E aí essa barra aqui ela vai haver um incremento. Então, há um aumento da massa aqui, diferente de uma massa que vai estar aqui diminuindo. Pessoal, lei da conservação das massas, tá? No final, a pilha vai pesar a mesma coisa, não vai haver diferença de peso na pilha, tá bom? Porque tem que conservar as massas. Então, o cobre que estava aqui em solução, ele vai formar, o íon, né, cátion cobre mais 2, vai se transformar em cobre metálico, fazendo com que haja um incremento dessa placa aqui. Então, ela também aumenta de tamanho porque ela está aumentando a massa, né? A massa dela vai estar aumentando. E finalmente a gente chega na que está errada, né? Se a gente fizesse de baixo para cima, a gente ia ver que essa aqui está errada. Mas muita gente falou, essa aqui também está certa. Bateu o pé que está certa. A espécie que recebe elétrons é o cobre. Pessoal, conceito aqui fundamental. O cobre, se ele recebesse elétrons, a gente ia ter cobre menos, né? Menos 2. Olha, cobre, se ele recebesse 2 elétrons, ele ia formar cobre menos 2, que nem sei se existe essa espécie, provavelmente não existe essa espécie aqui. E a gente vê que não é isso que acontece, pessoal. Não há formação de cobre menos 2 ali. Quem recebe os elétrons não é o cobre, não. É o cátion cobre. Então, quem está recebendo os elétrons nessa pilha não é o cobre. Então, aqui a gente ficou muito achando que cobre mais 2 é cobre. Não, não é cobre. Cobre é uma coisa, cátion cobre mais 2 é outra. Então, quem recebe os elétrons é o cátion cobre mais 2 e não o cobre metálico. O cobre metálico não recebe elétron. Quem recebe os elétrons que estão sendo provenientes do compartimento do zinco que foi oxidado são os cátions cobre mais 2. Então, aqui, ó, a espécie que recebe elétron é o cobre. Não, quem recebe elétron é o cátion cobre mais 2. Portanto, essa aqui é que está errada e seria a alternativa que a gente deveria marcar no gabarito. Então, aqui, erro de conceito. Em outro vídeo eu posso gravar aqui também questões semelhantes que acontecem com a pilha, né, que a gente faz com limão, que muita gente acha também que você pode fazer uma pilha com 2 eletrodos, tanto com no mesmo metal, zinco e zinco. E quem está oxidando e reduzindo, é o zinco e o zinco. A gente vai ver que na pilha ali com limão, a espécie que está sendo reduzida são os íons H+, tanto é que isso é uma espuminha ali que é proveniente do hidrogênio que está sendo produzido da redução dos cátions H+. Então, outra questão, né, outra situação para a gente estar falando aí no próximo vídeo. Então, pessoal, vou deixar aqui também na descrição aqui o grupo que a gente tem de estudos e outros materiais que a gente tem para quem está preparando para concurso ou processo seletivo para pós-graduação, mestrado, doutorado em Química e também quem quer elevar seu nível aí na Química geral, né? Então, vou deixar aí nos comentários e espero que o vídeo tenha sido de proveito para vocês aí também.